Ponto 3. Relativamente à situação financeira do município, dispõe a linha C do número 2 do artigo 25º da Lei 75/2013 que compete à Assembleia Municipal, e cito, apreciar em cada uma das sessões ordinárias uma informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade desta e da situação financeira do município. Por seu lado, a linha A do mesmo artigo estabelece que compete à Assembleia Municipal, e cito, acompanhar e fiscalizar a atividade da Câmara Municipal, dos serviços municipalizados, das empresas locais e de quaisquer outras entidades que integrem o perímetro da administração local, bem como apreciar a execução dos contratos de delegação de competências previstos na linha K do número anterior. Perguntamos ao Sr. Presidente da Câmara, mas também ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, se estas normas que acabei de citar se têm sido estritamente observadas na informação escrita que nos é apresentada para apreciação, uma vez que parece nada constar sobre a situação financeira dos serviços municipalizados de Abrantes, da Tagus Valley e da Alogos, ou sobre a execução dos contratos de delegação de competências celebrados com as juntas de freguesia. Esta informação deve ou não constar, é uma pergunta, é uma dúvida que colocamos, deve ou não constar na informação escrita. Por outro lado, a informação escrita apresenta um resumo muito resumido, passa o pleonasmo, da execução orçamental, omitindo o parecer do Revisor Oficial de Contas, que pelos vistos enviou o relatório à mesa e não os deputados, penso eu, que não tiveram conhecimento, o que nos parece ficar aquém do que determina, portanto, apresenta um relatório da execução orçamental, omitindo o tal relatório, o que nos parece ficar aquém do que determina a Lei 75/2013, que é de apresentar a esta Assembleia Municipal, em cada sessão, a situação financeira do município, que é mais do que a execução orçamental. Ainda assim, sabemos, pelo visionamento da última reunião de Câmara, que apesar da existência dos serviços, a Tagus Valley e a Alogos não responderam ao município e alguns dados das entidades participadas são provisórios, designadamente os da dívida bruta, o que pode ter um impacto significativo e afetar as contas do município, além de outras consequências. Por outro lado, as GOP, grandes opções do plano, continuam a apresentar um grau de execução significativamente baixo, inferior ao registado em igual período do ano passado, e que a derrama diminuiu por redução drástica da atividade da TEG Energia, mas não só. Perguntamos ao Sr. Presidente se está, como nós estamos, preocupado com a gestão da Alogos e da Tagus Valley, que motivos explicam a fraca execução das GOP, o que na prática se traduz por um fraco desenvolvimento do território e das pessoas e até pode, paradoxalmente, contribuir para um aparente melhor desempenho financeiro, uma vez que há menos despesa e investimento. E, finalmente, qual a parte da diminuição da derrama que não se deveu à redução drástica da atividade da TEG Energia? Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer o quê? Eu, se estivesse na oposição, também estaria zangado e às vezes até utilizava uma linguagem arrogante. Eu, se estivesse na oposição, digo-vos, e com todo o respeito pela oposição, bem vos compreendo. Com respeito. No contexto dos 308 municípios, o município de Abrantes integra o grupo dos municípios 95 de média dimensão, grupo de municípios que têm uma população acima dos 20 mil e menor que 100 mil. Somos 95. Após leitura e análise dos vários capítulos do anuário financeiro que saiu ontem, mais claro do que isto, mais transparente do que isto, é impossível. Sr. Deputado Paulo Lourenço, mais transparência do que isto, Sr. Deputado eleito pelo Chega, mais transparente do que isto, não é possível. Peço desculpa. Agora, arrogância, afirmações, adjetivos, para, no fundo, deitar abaixo um trabalho enorme de tantos profissionais, de uma comunidade inteira, é absolutamente, não tem qualificação do ponto de vista político. Porque a política, eu vou voltar a falar isto, a política é um bocadinho como um jogo de futebol. Desculpem, jogam uns contra os outros. Política é como um jogo de futebol. Temos que nos respeitar. Agora, eu também não gostava, quando jogava contra alguém, que alguém jogasse melhor do que eu. Talvez alguma vez gostei que alguém jogasse melhor do que eu. Para eu perder. Nem pensem nisso. Na política é igual. Nós discutimos uns com os outros na afirmação das ideias, na concepção das ideias. De facto, o senhor tem razão. Há pessoas que nós não sabemos o que é que são. Tem logo razão nessa abordagem. Mas, para além disto, nós temos que nos respeitar. E jogar futebol, o único problema é este.
É alguém passar o jogo todo a dar-me cacetada aqui no tendão daquilo, a dizer-me, a chamar-me nomes aos ouvidos, e depois chega ao final do jogo, vem-me cumprimentar como se nada tivesse acontecido. Uma vez aconteceu isso comigo. E eu disse para o meu adversário: eu nunca fui teu inimigo. Eu nunca fui teu inimigo. Eu estava a jogar contra ti. E sempre te respeitei. Tu é que não me respeitaste. E eu acho que em nome das instituições, do trabalho que a comunidade faz, deve haver e devemos elevar. E isso é que é democracia. Bom, mas dizer o quê? Eu percebo, quem está na oposição também não gosta de ouvir coisas e não gosta do sucesso. Mas a favor de uma cidade e de um concelho e até de uma região, por vezes podemos ser mais cautelosos e mais cuidadosos, que não faria mal a ninguém. E vou-vos dizer, saiu ontem, tive esta informação há pouco, após leitura e análise dos vários capítulos do anuário, conclui-se que as referências feitas ao município de Abrantes são positivas. Não se verifica a referência do município de Abrantes em qualquer um dos mapas, indicadores ou rácios que traduzem situações orçamentais e financeiras negativas. Assim, no que diz respeito ao ranking global dos municípios de média dimensão na lista dos melhores classificados globalmente, o município de Abrantes aparece na 5ª posição. Descendo 3 posições do ranking em relação a 2021, estávamos em segundo, passámos para 5º. O quê? É algum problema? Bom, isto não é ganhar, isto não é uma vitória, quer dizer, não temos que ganhar sempre 30. É algum problema, é desprestigiante. Em 95 municípios da nossa dimensão ficarem em 5º lugar? Pois, pode ser, lá está, pode ser politicamente um ataque, porque deixamos de estar em 4º, passámos para 5º. Em 95. Ora, aí está o valor da forma como nós fazemos aqui política. Deixou de ser valioso, o trabalho do município passou de 2º para 5º, ou de 4º para 5º. Não confio nessa forma de fazer política. Para além dos indicadores supra-referidos, passamos a elencar outros que são referência do município de Abrantes no cômputo dos 308 municípios do país. Agora estamos todos a jogo. 308 municípios, os municípios com menor volume de juros e outros encargos financeiros pagos em 2022, 34ª posição. Municípios com maior diferença positiva entre o grau de execução da receita líquida e o grau de execução da despesa comprometida. 13º. Municípios com maior valor de participação financeiras em 2022, 26º. Municípios com melhor índice da dívida total, 46º. Municípios com menor prazo médio de pagamentos, 10ª posição. Municípios com melhor índice de liquidez, 17ª posição. Municípios com menor peso da dívida elegível no ativo, 1ª posição. Municípios com menor passivo por habitante, 2ª posição. Municípios com melhor grau de cobertura das despesas, 18ª posição. Municípios com maior grau de execução do saldo efetivo na ótica dos compromissos, 19ª posição. As questões da saúde têm a ver com o respirar, com o alongar, com a atividade física, com a alimentação, tem mesmo a ver com tudo e tem a ver também com as questões do nosso ecossistema cerebral, da inteligência.